Deixa eu esperar ele começar a gravação aqui. Pronto. Primeiramente, boa noite a todos. Então, primeiro recado, pessoal. Várias pessoas ainda não participam da equipe, estão entrando como convidado. E vocês, como convidados, não têm acesso ao chat, não conseguem compartilhar a tela, tem um monte de coisa que não vai ter. Então, por favor, depois vocês receberam por e-mail um link para participar da equipe. Então, entre nesse link. Aí você faz a solicitação para poder participar da equipe. Aí aparece aqui para mim, eu vou lá e aprovo. Quando você entra na equipe, você passa a ter acesso ao chat. Então, por favor, dá uma olhadinha lá no e-mail que eu mandei via Swap para vocês acessarem o link. Aí tem lá um link, né, de participação na equipe. Você fala, eu quero participar da equipe. Aí, a hora que você clicar lá em participar da equipe, ele vem uma solicitação aqui para mim. Aí eu aprovo e vocês passam a ter acesso ao chat. O Vitor, por exemplo, acabou de fazer isso. Vitor, João, várias pessoas fazendo agora. Mas, por favor, façam depois, pessoal, para não ficar sem essa parte aí, senão vocês não conseguem participar do chat. É tudo mais complicado. Beleza? Olhe lá no e-mail de vocês que vocês têm esse link que eu mandei para vocês. Então, esse era o primeiro recado da noite. Aula passada nós estávamos, comecei a falar sobre mim e o negócio foi rolando e acabou tudo e não deu tempo de fazer um monte de coisa, né? Vou falar um pouquinho a respeito da disciplina que ficou faltando antes de a gente começar a aula propriamente dita. Então, a disciplina vai ser a disciplina de SO, é uma única disciplina. A finalidade dessa disciplina é vocês conhecerem o sistema operacional, vocês não vão desenvolver uma nova distribuição, não vai ficar especialista em Linux. A ideia dessa disciplina também não é dar aula de Windows. Se vocês quiserem aula de Windows, como que eu copio um arquivo? Como que eu abro o iniciar do Windows? Meu, tem cursinho disso daí, tem um monte de vídeo no YouTube. Curso de Windows completo no YouTube. Você acha de quilo. Então não é essa a finalidade. Ou essas escolinhas tipo DataPro, Microlins, essas escolas mais simples assim, que ensinam o pessoal lá, tem lá, curso de Word, curso de não sei o quê, que ensina você a usar o Word. Aí é para isso. Então essa disciplina é diferente. Qual a ideia dessa disciplina? Vocês saberem como que funciona o seu computador, como que ele trabalha lá dentro, internamente, como funciona o seu computador. Tudo bem? Então, para isso, nós vamos ter aula, descobrir como é que funciona, por exemplo. Então, qual é o conteúdo programático? Uma introdução, que é o que já está fazendo. Depois, um histórico dos sistemas operacionais. Depois nós vamos falar a respeito de tipos de sistema, então multiprogramação, monoprogramação, etc. Depois nós vamos falar a respeito de processos, então o que é um processo, como que ele faz, como que o sistema operacional trata um processo, que é um programa executando. Depois, algoritmos de escalonamento de processo, então o que é o escalonador de processo, como que ele trabalha internamente, como é que ele agenda, como que ele controla vários programas rodando ao mesmo tempo. Então, como é que eu sei, como é que eu ganho velocidade? Como é que eu deixo o meu software mais rápido? Você pode usar threads. Então, isso daí é uma parte dentro do escalonamento de processo. Então, a gente vai ver escalonamento de processo. Depois, a gente vai ver gerenciamento de memória. O que é memória? O que é memória virtual? O que é swap? Como que o meu sistema, quando eu consigo rodar um programa maior que tem na minha memória, por que ele faz isso? Como é que eu controlo isso? Em que lugar que eu vou no sistema operacional e aumento essa memória virtual que ele tem, essa expansão? Então, tudo isso daí vocês vão aprender. O que mais que nós vamos aprender? Além disso, nós vamos trabalhar em sistemas de entrada e saída. Então, parte de I/O. Como que eu controlo a parte de I/O? O que é teclado, mouse, drivers? O que são drivers? Como é que eu trabalho isso dentro do meu sistema? Depois nós vamos ver a parte de arquivo. Como que eu armazeno alguma coisa? Como é que eu recupero alguma coisa lá dentro? Como o sistema operacional trata isso daí, a parte de arquivos do sistema operacional. E depois a gente entra em Linux.
Entenderam? Então, notem que a nossa aula não é uma aula sobre abrir o Windows. Não é isso. Não é do usuário leigo. É entender o porquê que aqui isso acontece, se travar, o que eu tenho que procurar e como que eu faço para melhorar a performance. Por exemplo, eu tenho um aplicativo com um jogo, estou desenvolvendo um jogo. Como é que eu faço com que o meu jogo fique mais rápido que o normal? Tem maneira de fazer isso? Tem. Então, esse tipo de coisa que a gente vai estudar. Entenderam? Então, a gente viu o conteúdo programático. Como é que vai funcionar a nossa bibliografia? Basicamente, Tannenbaum. Então, sistemas operacionais modernos do Tannenbaum. Ou o livro do Deitel. Professor, onde que eu acho isso daí? Tem na internet de PDF de quilo para fazer download. Você pode achar, site para consulta. Vocês têm acesso a esses livros que estão da Prentice Hall através do convênio do IFE. Então, se vocês entrarem na biblioteca do IFE, tem a biblioteca virtual lá, e lá dentro vocês conseguem ver esses livros. Eles têm os livros completos lá e vocês têm acesso. Então não precisa nem comprar se vocês não quiserem. Consegue acessar por lá também. Além disso, de onde eu consigo acessar? Vocês, se quiserem, podem comprar os livros também. Uma dica, a Isabela colocou que gosta de livro físico. Eu também, adoro. Eu tenho os livros todos físicos. Se vocês quiserem comprar barato, eu não estou ganhando nada por isso, mas estou dando uma dica só. Existe um site, deixa eu abrir aqui, que chama Estante Virtual. Estante Virtual é um livro de sebo, tudo bem? O que é um sebo? São livros que alguém já usou e coloca para vender. E muitos deles estão novinho. Bem, eu compro vários lá e sempre a Isabela colocou até que conhece aqui. E vários estão novinhos. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só para vocês verem. A estante virtual é esse daqui, ó. Esse site aqui, ó. Estante virtual. Aqui você coloca o livro, sistemas operacionais, Aí eu mando procurar e o primeiro deles está aqui, ó. Tannenbaum. Tannenbaum você compra por R$ 28. Tudo bem? Deixa eu ver se o Deitel ele aparece aqui do Deitel. Sistemas operacionais. Esse daqui é legal, ó, do Silversites, eu já usei bastante ele. Vintão. Então, um livro bem bacana, mas deixa eu ver o que mais que tem bom aqui. Esse do Deitel é bem legal, ó. 50 conto. Bem? Tem alguns usados lá dentro. Então, dá para vocês procurar livros para quem quer comprar aí de uma maneira em conta, né? Não sei o negócio. Manda aqui o link. Link do quê? Do site? Do site deixa eu pegar aqui para pegar exatamente. É estante virtual. www.estante estante estante virtual. Tem aqui, estantevirtual.com, Ctrl+C, e eu vou colocar aqui para vocês. Esse é o site, tem bastante coisa lá para quem quer fazer compras, essas coisas assim, é bem legal. Bem, vale a pena e normalmente os livros, eles vêm escrito como que é o estado lá dentro. Então, de nada. Se você entrar qualquer livro aqui, ó, vamos pegar um livro qualquer aqui. Vamos colocar um de redes, por exemplo. Não tem nada a ver, mas redes de computadores, né? Não de redes. Redes de computadores. Um exemplo. Pegar aquele livro de rede de computador. Por exemplo, do próprio Tannenbaum, que é um livro caro. Se você ver os livros, ó,
ele tem os livros aqui, ó, e tem cara vendendo ele a R$ 18, R$ 20, ó. Por exemplo, vamos pegar um de R$ 8, ó. Aí você clica em cima dele, ó, ler a descrição. O livro está em bom estado. Cap contra a máquina lateral com sinais de manuseio. Quer dizer o quê? Tá meio sujinho. Então é sujo, ó, sujicidade, páginas meio amareladas. Então isso daqui é aqueles livros igual de biblioteca, que fica amareladinho em volta. Então isso que é um livro desse daí, ó. Então se você olhar lá dentro, ele vai estar aí. Você vai ver na descrição. Livro em ótimo estado de conservação. Quando tá assim, ó, é que é praticamente zero. Você não vai nem perceber. Os que eu compro que tá desse jeito aqui, ó, com páginas com tom amarelado, o livro nem vem tom amarelado. Para mim vem branquinho, não consigo perceber nada. É como estado de zero. Então dá para vocês terem uma noção ali de quem faz questão de ter o livro impresso. Bem, eu compro bastante lá, economizo bastante. Por exemplo, tem livro desse aí que custa R$ 280, você paga 8, paga R$ 20. Meu, não dá nem 10%. Com o valor de um livro, você compra 10. Então, quer dizer, vale a pena, eu acho. Bem, comprar em sebos. Todos entenderam? Até aqui alguma dúvida? Então, nós falamos o que a gente vai ver, conteúdo programático. Falamos a respeito de bibliografia. Então, bibliografia, sistemas operacionais modernos do Tannenbaum. Pode usar a terceira edição, pode usar a segunda, pode usar a primeira. Tudo bem? Qualquer uma das edições muda o finalzinho dele, que fala qual. Ele sempre fala sobre um sistema operacional. Se você pegar o poema da segunda edição, falava sobre o Windows, acho que 2000, se não me engano. Aí, se você pega a terceira, não lembro, acho que se não me engano era o XP ou o Windows 7. Então, ele vai atualizando as versões do Windows lá, o que tem de novo em cada versão. Mas é merreca, pessoal. Basicamente, os livros são iguais. É coisa insignificante que não vai fazer diferença nenhuma para nós aqui. Então, qualquer uma das edições vai funcionar muito bem. Com relação às avaliações. Então, a gente já falou conteúdo programático, bibliografia, avaliações. Não teremos prova. Bem, então não tem prova nessa disciplina. Ela será feita através de trabalhos. Então, eu vou passar trabalhos para vocês, com um tempo para ser feitos, e esses trabalhos vão valer a nota de vocês. Ok? Esse trabalho não vai valer apenas nota, ele vai valer nota e presença. Então, nossa aula são 4 aulas semanais. As aulas que eu estou dando aqui, ó, que eu estou junto com vocês, online, essas aulas vão corresponder a 2 horas por semana, 2 faltas ou 2 presenças. Então, se você veio nos 2 dias, você tem 2 presenças. Entenderam? E as outras 2, professor? É o trabalho. Então, a hora que vocês fizerem o trabalho, vocês ganham presença. Na verdade, como a incidência, normalmente o pessoal faz os trabalhos, então o que eu faço? Geralmente eu coloco presença. Então, a pessoa que veio na aula, eu já coloco as 4 presenças. Tudo bem? Eu não coloco falta, não deixo com falta. Deixo com falta quem faltou, eu coloco as 4 faltas. Tudo bem? Depois, na hora que ele entregar o trabalho, eu coloco presença. Mas para as pessoas que estavam presentes, eu coloco as 4 presenças. Aí eu vou esperar vocês entregar o trabalho. Se vocês não entregarem o trabalho, eu vou voltar lá e vou colocar falta, 2 faltas para cada dia. Então vamos supor, o primeiro trabalho vai ser, vamos imaginar, daqui um mês. Então, daqui até um mês está valendo as presenças do primeiro trabalho. Então vai ser 4 semanas de aula. 4 vezes 2 faltas são 8 faltas. Então quer dizer, o primeiro trabalho vai estar valendo 8 faltas. Então, se você não entregar o trabalho, eu vou colocar 8 faltas para vocês. Entenderam isso daí? Tranquilo, professor. Então isso quer dizer o quê? Professor, então isso como que eu encaro isso daí? A encaro é o seguinte: se você assistir a aula e não fizer os trabalhos, você reprova por falta. Se você fizer os trabalhos e não assistir a aula,
você reprova por falta. Então, o que você tem que fazer para passar na minha disciplina? Assistir a aula e fazer os trabalhos. Olha que beleza. Se você fazer os dois, você passa. Tem tanto que fazer a aula, assistir a aula, como fazer os trabalhos. Que droga. Eu faço isso exatamente para isso. Para não ter perigo do pessoal me dar balão. Então, as aulas têm que ser, obrigatoriamente, tem que assistir a aula e tem que entregar os trabalhos para poder passar. Tudo bem? Se você, por exemplo, falar assim, beleza, e se eu não fizer isso? Por exemplo, se você não entregar os trabalhos, você vai reprovar com 50% de falta, além da reprova de nota. Então, você vai reprovar 2 vezes. Precisava disso não, professor. Nunca que a gente ia fazer isso. Aham. Tá. Eu conheço meus alunos. Tem aluno que aparece para fazer os trabalhos, entrega o trabalho e reprova por falta. Quer dizer o quê? O cara nunca aparece na sala de aula. Aí o cara faz o trabalho, sei lá como, e entrega o trabalho e não assistiu nenhuma aula. Você pergunta alguma coisa para ele, ele não sabe. Então, para evitar esse tipo de problema, eu faço essa metodologia. Então, a metodologia minha é 2 aulas, vai valer as 2 presenças. É essa aula aqui que eu estou com vocês, online, e as outras 2 do trabalho. Inicialmente, todo mundo que estava na aula vai ficando com presença. Tudo bem? Quando eu pegar o trabalho, eu vou olhar quem fez o trabalho, continua com presença. Quem não entregar o trabalho, eu vou lá e vou colocar falta. Tudo bem? E a entrega do trabalho, pessoal, não é pegar e entregar uma porcaria lá, não. Então se eu entregar qualquer coisa, tá com presença? Não. Tudo bem? O trabalho, normalmente, ele tem um pré-requisito. Tem trabalhos que é só entrega. Tem trabalhos que é entrega e apresentação. Então, não adianta só entregar. Se você não fizer a apresentação, vai continuar com falta. Então, de acordo com o trabalho. Então, quando eu passar o trabalho, eu vou avisar: esse trabalho tem que apresentar. Se o trabalho tem que apresentar, então está valendo tanto a entrega como a apresentação do trabalho. Entenderam? Joia. Então, está combinado, está gravado aqui, então todo mundo está sabendo. Como seriam as apresentações? Se eu passar um tema, vamos supor que eu faço um trabalho individual. Você vai apresentar um sistema operacional. Aí eu peço lá, olha, você tem que apresentar qual o nome do sistema operacional, quem construiu, quando foi feito, quem é o fabricante. Então você tem que montar uns slides, por exemplo, monta 3 slides. Esse é o sistema operacional, não existe, não, vamos imaginar. O sistema operacional Renato. O sistema operacional Renato tem essa tela aqui, vocês vão mostrar a tela do sistema operacional. Ela tem essa interface, é um sistema operacional que roda sobre a plataforma macOS, do Mac não, os mesmos componentes do ARM, que é do Android, ou ele roda sobre uma plataforma do Windows. Ele tem isso, né? Essas vantagens são essas, desvantagens são essas. Pronto, fiz a apresentação. Então, basicamente, você vai dar uma aulinha. Normalmente eu estipulo um tanto, por exemplo, 5 minutos, 10 minutos, para todos apresentarem várias pessoas no mesmo dia. Entenderam? Então, basicamente, slides no PowerPoint. Se for requisito. Se quiser, depende do trabalho, eu falo que tem apresentação e não colocar nada. Se você quiser fazer uma aula igual eu estou agora, que tá só a minha cara aqui, aliás, eu estou compartilhando a tela, né? Mas deixa eu descompartilhar. Se eu falar isso, também pode. Se eu não falar que tem PowerPoint, você pode deixar do jeito que vocês estão vendo agora. Só você entra, abre a câmera e fala. Professor, mas no dia da apresentação eu não comprei câmera. Eu não tenho câmera no meu computador. Eu não tenho microfone. Eu tenho certeza absoluta que vocês têm um celular. Se tem um celular, baixa o programinha, tem tanto para iPhone como para Android. Baixa o programinha do Meet, Microsoft Meet, no seu celular. E no dia da apresentação, você coloca ele aqui, liga no Meet e você vai ter um cara como se fosse uma pessoa logada.
Aí você vai lá e usa a câmera do seu celular e o microfone do seu celular. Ô céus, acredito que seja o pesadelo de todo mundo ligar a câmera. É, não tem mais como meter o louco, gente. Não adianta. Já era. Esse negócio aqui, ó. Você tem todo mundo, eu sei que tem celular. E se não usa a câmera no computador, vai ter que usar a câmera do celular. Então, liga lá a câmerazinha e aponta para você. Pronto, você vai ter a câmera e o celular. Beleza? Vixe, minha câmera tá com defeito. Aham. Nem vem. Professor, o cachorro comeu meu celular, professor. Aham. Tenho certeza que funciona, que o seu pai tem o celular, que o vizinho tem o celular para te emprestar. Tudo bem? Então, esqueça. Isso daí não vai funcionar. Não cola. Entrega do trabalho. Marquei a data e aquela data. Beleza? O que mais que a gente precisa? Tem pessoal solicitando aqui ingresso. Espera lá, deixa eu colocar aqui, aceitar tudo. Até a Luana já colocou aqui, ó. É tranquila as apresentações. Sim, é bem tranquilo. É o mesmo esquema, Luana. Não tem nada de especial. É abrir e fazer a apresentação. Não tem nada. Se a pessoa for esperta, ela abre só o compartilhamento da tela do computador dela e abre só a voz. Aí fica mais fácil. Tudo bem? Não precisa estar. A pessoa pode fazer assim, ó. Vai lá, ó, tira aqui a câmera, ó, deixa sem câmera e compartilha a tela. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, ó. Pronto, se daqui fosse uma apresentação, ó, você só vai ouvir a voz. A pessoa não precisa colocar lá a cara dela para apresentar. Entender? Você não precisa abrir a câmera para poder fazer a apresentação. Você e compartilhar a tela. Por isso que é bem tranquilo. Então não tem desculpa. Microfone no celular todo mundo tem, no computador também. Vocês ficam falando aqui, então vocês têm. Se não tiver, pode emprestar do vizinho, pode emprestar da tia, do pai, da mãe, da irmã, do irmão, namorado, namorada. Todo mundo vai ter um celular. Pode ter certeza que tem um celular na família. Tudo bem? Toda casa hoje em dia tem celular. Até os catadores de papel aqui em Lins tem celular. Ah, como é que você sabe? Esses tempos atrás encontrei um catador de papel arrumando o celular. Tá chique, hein? Todo mundo tem celular. Celular bom ainda. Falei, tá podendo. Então não tem esse negócio, não. Hoje ninguém me engana mais, não. Beleza? E microfone. Falar assim, beleza, não tenho celular, professor, é muito caro. Microfone você compra ele por menos de R$ 10. Ô, Joaquim, pode ter achado na rua. Não, pode. Mas microfone você compra por 10 conto, pessoal. Compra o microfone, coloca lá e tá tranquilo. Também pode usar. Então, sem desculpa. Então, a gente falou sobre os trabalhos. O que mais que ficou faltando? Acho que é isso. Vou usar o microfone do celular mesmo. Tranquilo, dá para usar. Funciona belezinha. Eu já usei várias vezes. Quando você for usar do celular e do computador, deixa um deles desligado, porque senão fica dando um retorno, uma microfonia doida. Então, por exemplo, eu vou usar o celular. Você dá mute aqui no microfone, no fone, do computador, para não ficar dando retorno e ficar um loop infinito. Murilo não queria usar nenhum dos dois. Vai ter que escolher um dos dois. Não tem esse negócio. Se quiser, você pode abrir a câmera. Mesmo que o microfone é maior que a câmera. Tô louco. É tranquilo. Então a gente falou sobre como que vai ser o esquema de avaliação. Já falou o que a gente vai ter na disciplina.
já falou a respeito das faltas. Então, se vocês faltarem, 2 faltas da aula presencial e 2 do trabalho. Então, não adianta só fazer os trabalhos que não passam, e se fizer só as aulas também não passam. Então, tem que fazer os dois, tem que assistir a aula e fazer os trabalhos. Aí os trabalhos têm as notas. Bem, então vocês vão ser, se não fizer nada, vão ser reprovados tanto de nota como de falta. Entenderam? Professor, mas se eu tiver 8 e não assistir às suas aulas, vai ficar reprovado por falta. Ficou claro? Alguma dúvida? Nenhuma? Então, beleza. Então, essa é um enredo geral da nossa disciplina. Como que a nossa disciplina vai funcionar? É, é tranquilo, basta não deixar acumular trabalhos, pessoal. Então, eu vou deixar o trabalho para fazer, para entregar amanhã, sei lá, semana que vem, eu vou deixar para fazer na véspera. Aí o outro professor pega e dá trabalho também. Aí começa a acumular. Pô, tem 2 trabalhos para fazer hoje. Aí não dá, né? Aí ninguém consegue dar conta. Então basta não deixar fazer isso. Eu sempre passo com antecedência os trabalhos. Fez o trabalho? Ah, beleza. O professor Renato passou o trabalho. Chega o final de semana, tem sábado e domingo, é mais tranquilo. Senta, faz o trabalho, deixa o trabalho pronto e acabou. É o jeito mais fácil de fazer. Entenderam? Perguntas, pessoal, vocês podem perguntar a qualquer instante. Pode interromper, é de boa, falar, não estou entendendo, a gente explica de um jeito diferente, não tem problema quanto a isso. Eu só não quero que vocês levem dúvida para casa. Então, não levem dúvida para casa. Teve dúvida, pode interromper a aula a hora que vocês quiserem fazer as perguntas, ok? Então, vamos começar a aula propriamente dita. Então, já que já foi estipulado como é que vai funcionar a disciplina, vamos para a aula propriamente dita. Hoje nós vamos falar a respeito de um histórico do sistema operacional. Eu estou hoje sem o segundo monitor, eu estou só com um monitor. Hoje eu não estou no escritório, estou no quarto, porque minha esposa estava precisando do escritório e no paro ímpar eu perdi hoje. Então eu vim parar no quarto, dando aula do quarto. Então aqui eu não consigo colocar 2 monitor. Então, portanto, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, alguém me fala que tem comentários, que eu não vou conseguir, vocês vão ver minha tela. E minha tela não dá para ver os comentários. Então, se vocês fizerem algum comentário aqui no chat, eu não vou saber. Ok? Faz outro escritório? Você é doido, muito dinheiro. Cuidado nessas. Ela ama mandar dormir no sofá. Até quando a mulher perde, ela ganha. Basicamente é assim. Você vai para o ímpar e o seu par virou ímpar, ó. Você dançou. O que você vai fazer? Você vai para lá. Mas assim. Foi bom foi conectar na internet. Conectava e a rede Wi-Fi aqui tava, ó, chique. Eu caçando aqui uma posição, colocar o computador para poder o negócio funcionar. Essa 5G é uma porcaria. Mas enfim, isso daí não interessa. O que interessa é a nossa aula. Então, portanto, eu não vou conseguir ver o chat aqui a partir de agora. Eu vou compartilhar a tela e vou ficar sem o chat, ok? Deixa eu colocar todo mundo para funcionar aqui. Quem chegou agora, pessoal, não esqueçam de pedir para participar da equipe. Então, tem a equipe lá que eu mandei para vocês por e-mail. Entra lá nesse e-mail que vocês receberam via Swap. Lá vai ter lá link para participação da equipe de SO. Clica lá dentro e clica lá pedir para participar. Por quê? Porque aparece para mim a solicitação, aí vocês vão conseguir escrever aqui, vai liberar o chat para vocês.
Beleza? Então, vou compartilhar minha tela aí. Então, é isso que vocês estão vendo. Ó. Mesma coisa que eu vejo. Em resumo, eu não vejo o que vocês escreverem aí dentro. Então, vamos lá. Histórico, então, dos sistemas operacionais. Então, quando começou toda essa brincadeira? Até brinco, às vezes, numa frase bem bonita. Os caras... Alguém já viu a Bíblia? Já leu a Bíblia no comecinho? Não, nada a ver, mas... talvez é o livro, assim, mais comum que exista no mundo. Já viu lá a computação, a Terra era sem forma e vazia? Começa assim, ó, em Gênesis. A Terra era sem forma e vazia. Basicamente era isso que acontecia mesmo. Não tinha computador, era uma catástrofe. Então, todos os dias, vocês usam o computador para diversos fins. Vocês usam para jogar, para acessar a internet, para navegar, para um monte de coisa. E tudo isso daí, existe uma coisa importantíssima que roda ali dentro, que é o seu sistema operacional. Então, quando você clica no botãozinho de Power, alguma mágica acontece e o seu programinha começa a rodar. Então, você aparece uma tela toda colorida lá dentro e ali você consegue trabalhar. Hoje, um dos sistemas mais conhecidos pelos usuários, talvez para o desktop, seja o Windows. Para mobile, ele é meio dividido. Você tem o pessoal que trabalha com Android e tem o pessoal que trabalha com iOS. Então, eu tenho dois principais sistemas operacionais. Existem outros? Existem. A gente vai ver nos slides aqui outros sistemas operacionais. Tudo bem? Então, de onde surgiu tudo isso daí? Tudo começou lá por volta da década de 50. Tudo bem? Por quê? Toda a computação, toda a origem da computação veio de um mesmo ponto: guerra, pessoal. Você tinha, nessa época dos anos 50, você tinha um pós-guerra ali. Aliás, na Segunda Guerra já começou os primeiros sistemas computacionais. Então, a Alemanha nazista usava para fazer para catalogar, os Estados Unidos tinha um sistema da Xerox que era para fazer tipo censo. Então, você vendia esse tipo de tecnologia. Então, eles usavam isso normalmente durante a guerra. Mas os primeiros computadores, primeiro que eles eram gigantescos. Segundo, que eles não tinham um sistema operacional. Eles tinham um programa que funcionava lá dentro, como se fosse uma calculadora. Então, um dos primeiros sistemas, por exemplo, o ENIAC, que é uma foto que está aparecendo aqui, você tinha um imenso computador que ocupava uma sala inteira, que tinha uma capacidade de processamento menor que uma calculadora que vem junto com a pipoca. Então, quer dizer, era um hardware extremamente porcaria. E o que ele tinha lá dentro? Ele tinha o Windows lá dentro, rodava Linux? Não, não tinha sistema operacional. Ele tinha um programa que rodava. Quando você ligava, aparecia a calculadora e era isso que funcionava. Na verdade, não tinha nem monitor. As respostas deles eram através de luzinhas. Então, tudo era armazenado como 0 e 1. Ele não tinha teclado. Isso que vocês estão vendo aqui do lado, ó, do lado direito, vocês estão conseguindo ver aqui, ó, um monte de chavinha. Isso era o teclado. Então, o teclado dele era binário. Todo mundo aqui já ouviu falar em tabela ASCII e números binários? Vocês devem ter tido aula disso daí em arquitetura de computadores, se não me engano. Já sim, professor. Já? Tabela ASCII não, professor. Números binários já? Sim. Então, beleza. Então, binário todo mundo sabe o que é. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, ou 1, 1, 1, um monte de zero. Então, beleza. O que acontece? Hoje, o seu computador trabalha assim. Internamente, tudo armazena como 0 e 1. Quando você aperta a letra, por exemplo, A do seu teclado, você tem o seu teclado aqui, ó, e vai lá e aperta a tecla A do seu teclado. Quando você aperta a tecla A do seu teclado, o que aconteceu? Internamente,
Professor passou a tabela ASCII? Não. Passou não, professor. Hã? Não? Então, beleza. Eu acho que não. Então, beleza. O que é a tabela ASCII? Internamente, o computador só sabe que é 0 e 1. Então, para ficar mais bonito, os caras fizeram uma espécie de uma tabela de conversão. Então, ele pega os números 0 e 1, 0 e 1, e de 8 em 8, eles atribuem uma letra que nós, usuários, conseguimos entender. Entenderam isso? Isso quer dizer o quê? Se você armazenar... Vou pegar um exemplo de uma tabela ASCII aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. No caso, caracteres especiais também, senhor? Também. Vou pegar a tabela ASCII 2. Vou pegar uma imagem dela aqui, que fica mais fácil. Deixa eu ver se tem uma que deixa binário. Por exemplo, eu vou pegar essa daqui. Vou pegar uma tabelinha. Vamos pegar essa tabela aqui, ó. Isso é uma tabela ASCII, ó. Opa, cliquei, ele ficou maior, acho. Deixa eu ver se tem um via. É mais fácil eu clicar na imagem. Visualizar a imagem. Abrir a imagem numa nova aba. Todos estão conseguindo enxergar aí? Sim, professor. Então, por exemplo, você vai digitar o meu nome, Renato. Eu preciso de um R. Então, eu venho nessa tabela aqui e procuro a letra R. OPQR. Para mim ter o R, como é que eu armazeno internamente? Em binário tá aqui, ó. É 10100010. Então, esse número binário é equivalente a R. Então, toda vez que eu armazenar esse número, ele sabe que isso daí significa a letra R. Entenderam? Sim, professor. Então, quando você aperta a tecla R do seu teclado, o que o seu teclado faz? Ele manda para o seu computador essa sequência de números aqui, ó. Então ele fala, olha, envia essa sequência, 10101010. Então ele sabe quem enviou esse número para o computador, que em decimal é o mesmo número de 82. Então ele manda o número 82 para dentro do computador de forma decimal e ele armazena desse jeito na memória. Então, na memória do seu computador, se você for olhar, está armazenado desse jeito aqui, ó. 1010100010. Está armazenado dessa forma. E como é que ele exibe isso? O seu monitor converte na hora de exibir. Então, na hora de exibir, o seu computador manda esse código para o seu monitor. E ele transforma, sabe que toda vez que chegar esse número, é para aparecer o caractere R. Entenderam? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele faz esse processo, manda essas informações para a ULA e faz esse processo a cada pixel, por exemplo, por mudança de cor, por exemplo, da tela? Exatamente. Aí ele vai desenhar essa letra R aqui, ó. Então, quando Sim, você mandar esse código, ele vai ter que desenhar a letra R. Aí é mudança de pixel a pixel. sim, mas eu digo com tudo da nossa tela, por exemplo, a mudança da, sei lá, do Teams para a área de trabalho, mudou as cores dos pixels da tela. Ele faz esse processo todo por descrição em binário e decimal, é isso? Sempre. Nossa, Mas no caso aí é placa de vídeo, professor? A placa de vídeo que faz essa conversão. Por isso você tem interessante. que ter uma placa de vídeo. E quando Quando não. não tem um integrado, né? Tá Mas você tem uma difícil, placa de professor. vídeo. E quando você não tinha placa de vídeo, sabe como é que ele mostrava esses caracteres aqui, ó, que você estava fazendo? Como? E isso daqui acendia um monte de luzinha. Então, quando ele dava uma resposta de uma conta, você chamava e falava assim, ó, soma 2 mais 3.
Quando você apertava a tecla 2, como é que você mandava 2 para ele? Você falava, eu quero dar o número 2. Você vinha nessa Acendia. aqui, ó, tá vendo as chavinhas que tem aqui, ó? Quero escrever o número 2. A mulher vinha na chavinha, tá vendo que ela tá um papel na mão? Esse papel era uma tabela ASCII. Então ela vinha aqui nessa tabela, falava assim, ó, eu quero mandar o número 2 para lá para dentro. Aí ele procura o número 2 nessa tabela. O número 2 é esse número aqui, ó. 11010. Então ele pega e manda isso lá para dentro. Como que ele faz isso? No seu teclado é só apertar a tecla número 2 que ele manda. Naquela época não tinha teclado. Então cada letra era uma chavinha. Chavinha para cima era 1, chavinha para baixo era 0. Nossa, imagina a quantidade de lâmpada que queimava nisso, professor. Exato. Aí você queria colocar esse número. O que você fazia? Pegava as duas primeiras chaves e mandava para 1. A outra chave mandava para baixo, para 0. A outra chave mandava para baixo. Depois a outra. Colocava a chave para cima e depois a próxima colocava a chave para baixo. Pronto, você tinha o número 2 na memória. Entenderam? Sim, professor, entendi. Então o cara ficava virando chave. Aí a hora que fazia a conta, como é que ela sabia o resultado? Acendia as luzinhas. A luzinha que tivesse acesa era 1. A luzinha que tivesse apagada era 0. Aí ela sabia que número binário que dava, ela pegava na tabela e olhava aquele número que corresponde ao quê? Ao número 5. Sabia que a resposta tinha sido 5, por exemplo. Entenderam o trabalhão que dava? Ficou claro isso daí? Não, dá para entender bem. O professor passou, ele só não explicou que a conversão acaba originando a tabela ASCII, mas ele passou É. todo o caminho de conversão. Então, porque o computador, pessoal, você falar para ele o que é um R, o que é um S, ele não sabe nem o que é isso. O que é R? Não sei. Eu não armazeno R, ele não sabe o que é R. O que o computador sabe? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Só isso. Mas como é que ele mostra aqui na minha tela? Eu tô vendo um monte de letrinha. Tô aqui, ó. Eu tô vendo, tem um A aqui, ó. Tem um C aqui. Como é que ele armazenou isso? Um monte de números lá dentro. Aí a placa de vídeo interpreta cada um deles e desenha na tela. Ah, professor, agora faz todo sentido os computadores mais antigos não conseguirem reproduzir aqueles vídeos no YouTube e ficar travando, né? Eles não conseguem fazer a quantidade de cálculo necessária, então, né? Exatamente. Para trocar os pixels da tela. Entendi. Exato. Tudo, vídeo, áudio, tudo. É tudo Quanto maior armazenado a com 0 e 1. resolução, a maior quantidade de cálculo para mudar a quantidade de pixels, né? Exato. Quanto mais resolução, mais números tem lá dentro, mais 0 e 1. Aí o computador tem que ser bom o suficiente para transformar aquele monte de 0 e 1 em uma coisa que você consiga ver. Por Embaçado. exemplo, tem computador que você colocar para reproduzir um vídeo de 4K no YouTube, ele trava. Não tem capacidade para fazer isso. Por quê? Porque a placa não foi projetada para isso. Antigamente era triste, hein, professor? É, bem triste. Todos entenderam como é que funcionava? Então, aqueles que reclamam que, meu computador tá lento. Lento era isso. É ruim de digitar, professor. Ruim era isso. Que você não tinha nem teclado. Se você pegasse uma 150 e levasse um computador hoje para lá, com teclado, acho que essas meninas iam chorar. Não ia nem saber como é que funciona. O que eu faço aqui? Iam E te nunca viram o reverenciar, né, negócio professor? daqui. Hã? Iam reverenciar quem tivesse levado o computador. É. O que elas tinham? Um pedaço de papel com a tabela ASCII, e o cara falava, ó, digita isso para mim. Como é que ela digitava? Ficava virando um monte de chavinha. Coisa de louco, né? Então, o que eram os operadores de computadores nessa época? Uns virador de chave. Ficava virando chave aqui, ó. Pode ver que eles ficavam sempre com papel na mão. Porque tudo que acontecia, acendia a luzinha, ele tinha que contar
olhar no manual e ver qual é a tabela ASCII daquilo ali. Olha que negócio top. E depois vocês reclamam do seu computador. E para que eu vou usar essa porcaria desse computador, então? Usava para fazer cálculo balístico. Os primeiros computadores eram para isso. O cara estava lá na guerra, estava lá no meio das trincheiras, aí ele falava assim, olha, eu preciso fazer o cálculo. Então aqui dentro tinha um programinha. Ele entrava com no local que ele estava, então a inclinação e onde caiu a primeira bala. Aí o cara fala assim, dá o primeiro tiro. Aí o cara dava assim, onde que pegou? Em tal lugar. Aí ele colocava os dados no computador, através de um monte de chavinha. Então, ele falava isso, essas meninas vinham aqui e viravam todas as chavinhas. Aí mandava calcular, acendia um monte de luzinha. Aí o cara olhava e falava assim, a resposta deu tanto, que é a inclinação do canhão. Aí ele fala, olha, tá 20 graus, passa para 23 graus que vai dar certo. Aí o cara ia lá numa nivelinha, passava para 23, puf, dava um tiro e acertava. Era isso. Legal, né? Guerra Fria e suas Legal, revoluções, né, só professor? morreu umas pessoas, né? Só morreu um pessoal aí, mas é legal. Não tinha nada de problema. Hoje em dia a bala faz até curva. Exato. Hoje em dia esse Verdade. negócio tá tudo ultrapassado. Nunca vocês viram em filme os caras ligando e falando de. Nunca assistiram um filme de guerra antigo que o cara tinha um telefone parecendo que era um disco voador, carregava uma mala atrás da cabeça dele e lá no meio ele ficava: olha, tá, atirou, como é que faz agora? Deu tantos graus. Ele ficava esperando a resposta do comandante. Aumenta pra tanto e daí fogo no bicho. Nunca viram esse filme assim? Sim, tinha Não. soldado específico pra isso, né, professor? Professor, é tipo a internet surgiu por causa da guerra. Também. A gente vai Tipo, chegar nisso. Por causa da Guerra Fria. União Soviética, basicamente, na época. O filme que eu vi de Ah, guerra, professor, foi daquele código lá, como que é? É um filme famoso, esqueci o nome Código dele. Morse. É, isso mesmo, Código Morse. Foi o único que eu vi. Mas é nessa o pegada, código professor? Morse é uma versão simplificada do binário. É? É. Só que em vez de ser 0 e 1, o código Morse é ponto ou ponto longo. Pam, 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 pam. Isso é um código Morse. professor, é o bip da BIOS? Que bip da BIOS? Bip da BIOS não é código Morse, não. Quando dá algum erro, dependendo do bip que ela dá, você sabe onde está o problema da máquina? Não, mas isso não tem nada a ver com código Tem nada a Morse. ver? Ah, então eu tô Não. brisando aqui. Código Morse, ele coloca 0 e 1 como sendo barulhos. Então, o 0 é um barulho curto, pam, e 1 é pam, mais comprido, pam, 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 pam. E com esse Nossa, negócio de ficar barulho curto, barulho longo, é como se fosse um monte de 0 e 1. mas um que você entende errado, você já perdeu a conta. Será ruim do código Morse. Para computador é ótimo. Mas para usuário comum, um errado aqui também. Uma chavinha errada estourava todo o cálculo. Nessa época, uma peculiaridade: tinha muitas mulheres. Trabalhavam muitas mulheres nessa época na área de informática. Hoje tem muito menos. Não sei por quê. Na minha época era meio a meio. Metade da sala era mulheres, metade homem. Hoje, se vocês olharem aqui a nossa sala, vocês vão ver que tem mais homens do que mulheres. Foi uma coisa que aconteceu. E nessa época era o contrário. Era muito mais fácil você ver uma mulher na área de informática do que um homem. Ah, mas aí tem a ver com que os homens estavam na guerra, não era? Alguma coisa assim? Não. Mulher presta mais atenção. É mais detalhista. A natureza da mulher é ser detalhista. Exemplo. Mulher sai, não fazendo nenhuma crítica, mas eu sei porque me acontece isso com a minha esposa. A mulher sai, ela fica reparando no que a outra tá usando, no que, olha, meu cabelo, olha, essa joia aqui não tá combinando com isso. O cara sai, ele não olha nem a calça que ele tá pondo. O cara pega a primeira roupa, já enfia lá dentro, sai correndo, nem olha
Aí a mulher faz o cabelo, não sei o quê, esperando que o cara vai notar alguma coisa. Aí o cara olha para ela, oi, tudo bem? Você não viu nada diferente? Não. Por quê? Porque ele não é detalhista. A mulher vê detalhes. Então o cabelo para ela faz diferença. Olha, você não tá vendo que eu cortei o cabelo? Ela tirou meio centímetro. Fala, meu, só se eu colocar uma régua e medir aqui para ver que tem menos meio centímetro. Não dá nem para notar. Fala isso para a mulher para você ver o que acontece. Você vai dormir com um cachorro no dia seguinte. Aliás, vai dormir a noite inteira com um cachorro. Pode se preparar para fazer sua casinha junto com o cachorro. Entenderam? Então, as mulheres, elas têm esse poder de visualização mais apurado do que os homens. Elas veem detalhes que às vezes os homens não vê. Então, era muito mais fácil ela ver uma chavinha virada errada do que um homem. Ficou claro? Questão de competência, é questão física. Segundo, mulheres fazem tarefas em paralelo. Homem não faz. Infelizmente, nós somos. Meu, é uma por vez. Se você mandar fazer duas coisas ao mesmo tempo, não sai nada. Mulher, ela cuida da casa, cuida do filho, faz, trabalha, faz não sei o quê, tá lendo, acessando, navegando, você conversa com ela, ela tá 10 coisas ao mesmo tempo. Então ela conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é o que precisava. E homem, se o cara tá virando uma chavinha, você falar com ele, já vira a chavinha errada. Já era. A gente Entenderam? esquece de desativar o mudo do Teams, professor. Hã? A gente esquece de desativar o mudo do Teams. De ativar É, o e fica mudo. falando, agora imaginou um negócio mais complexo. Então, o que acontece? Homem para esse tipo de coisa, pessoal, era uma merda. Então, você tinha poucos. A grande maioria eram mulheres. Por quê? Porque elas sempre foram mais atentas, mais ligadas, mais antenadas e conectadas. Bem, por isso que eu até estranhei a nossa área ter menos mulheres. Deveria ter muito mais. Porque elas são pessoas que têm esse feeling, trabalho em paralelo, essas coisas que os homens não têm. Bem, eu sou homem, eu sei, eu posso criticar a nossa raça aí. Nós estamos ferrados. Entenderam? Tranquilo, professor. Alguma dúvida quanto a esse comecinho aí? Acho que não, professor. Por enquanto, tranquilo. Entenderam gente essa vai- parte de binário? A gente vai usar alguma coisa de conversão, professor, ou não? Depois eu vou dar aula só sobre isso. Ah, tá. Eu vou Beleza. explicar como fazer isso. Hum, Mas primeiro você precisa entender de onde surgiu isso. Por sim, que a sim. gente faz conversão? Porque internamente é tudo 0 e 1. Você não vai ler na memória, você vai achar a letra S lá dentro, ou letra R, letra A, letra 2. Não tem lá dentro. O que tem lá dentro? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Só isso. O 2, o 0, o R, o X, espaço, a C cedilha. Isso daí é só uma conversão bonita que o sistema faz para você enxergar. Por quê? Porque se fosse tudo 0 e 1, ia ser um monte de luzinha que ficava acesa no seu computador. Então, seu computador, na hora que você ligasse e acender um monte de luzinha, você tinha que juntar de 8 em 8, pegar a tabela ASCII e ir fazendo. Seria assim. Então, seu notebook ia ter um monte de chavinha, você ia ter um painel cheio de luzinhas e ia trabalhar desse jeito. Ficou claro? Beleza, professor. Ficou sim. Agora entenderam porque tem 0 e 1? Sim, sim, Porque vocês professor. viam binários? Então, vamos lá. Passada essa onda dessas porcarias que foram feitas na década de 50, os computadores continuaram evoluindo e na década de 60, uma equipe de desenvolvedores da Bell Labs, a TIT Bell Labs, eles começaram a trabalhar num software que conseguisse rodar mais de um programa ao mesmo tempo. Então, por quê? Porque na época você rodava um programa, fazia um programa, ligava e ele só rodava aquilo. Por exemplo, um editor de texto. Abriu o editor e ia ficar o editor o tempo todo aberto. Você não ia rodar um Excel, você não conseguia fazer um jogo. Hoje você abre vários programinhas ao mesmo tempo. Nessa época não, era um único programa por vez. Então os caras falaram, meu, não tem como resolver isso? Tem, vamos fazer um sistema operacional. Um que rode vários programinhas ao mesmo tempo. Então nessa época foi criado o Unix.
ok? Vocês vão notar que a gente vai usar esse Bell Labs muitas e muitas vezes. Foi um dos principais, e é até hoje, um dos principais laboratórios de tecnologia. A AT&T é uma empresa americana de telecomunicações. Seria a nossa Vivo aqui, por exemplo. Tudo bem? Seria equivalente mais ou menos ao que é a nossa Vivo. E ela tinha dinheiro, muito dinheiro. E ela investia esse dinheiro, comunicações é celular, telefone. Telefonia sempre deu muito dinheiro. Então ela investia esse dinheiro em pesquisa, em desenvolvimento. Tudo bem? Então esses laboratórios da Bell Labs, eles fizeram muita coisa lá dentro. Então vocês vão ver que vai aparecer várias vezes esse nome Bell Labs. Toda vez que vocês lembrarem isso daí, seria o equivalente ao americano a um laboratório de desenvolvimento da Vivo. Isso não tem no Brasil, a Vivo não está nem aí com o negócio. Mas vamos imaginar que a Vivo tinha um laboratório lá dentro com um monte de gente que ela bancava para fazer desenvolvimento de novas tecnologias. Seria isso, era da AT&T. Então a AT&T bancava um laboratório e lá dentro eles faziam um monte de coisa. Então, basicamente, nessa época, existia dois grandes laboratórios que produziam muita coisa nos Estados Unidos. Um era a Bell Labs, dois, Xerox. Então, existiam dois grandes laboratórios de pesquisa. Por que isso? É diferente do Brasil. Brasil, normalmente, empresa não investe em pesquisa. Você não vê muitas empresas bancando pesquisa. Ela espera que o governo banque pesquisa. Então, ela espera que tenha um Butantan da vida, que é bancado pelo governo. Pode falar, Márcio. Professor, você já viu o tamanho do laboratório de pesquisa da Bell Labs? De pesquisa de redes? É gigantesco. Ia ser legal também mostrar o tamanho da... Acho que é Nokia, né? Que eles... A Nokia tem, a Bell Labs tem. Hoje em dia tem bastante. Mas nessa época aí de 1960, os dois principais laboratórios de desenvolvimento no mundo era a Bell Labs e a Xerox. Eram um dos maiores laboratórios. Acho que a Bell Labs é responsável pelo centro de pesquisa da Nokia, não é? Algo assim? Não sei se a Nokia era da Lucent. A Lucent não, a Bell Labs, ela tinha um acordo junto com a Lucent. E eu não sei se a Lucent tinha acordo com a Nokia também. Entendi. Eu fui Beleza. na Bell Labs para conhecer. Olha que legal. Nossa, é muito top. Depois mostra uma foto aí pro pessoal, para eles terem. Nessa época eu não tinha foto da máquina fotográfica não e nem podia tirar foto. Não, digo do Google, professor. Ah, bom, pensei que fosse a Exato, minha. tá Falei, eu fui lá, não pode tirar foto lá não. Ah, não pode, né? Em qualquer lugar que você vai, A não, tem um foto lugar que é não o pode. pessoal que tira foto lá, é eles que tiram a foto e faz divulgação. E esse laboratório conhecido da Bell Labs, se eu não me engano, é de iniciativa privada, que nem você tinha dito, né? Todos eles são iniciativa privada. São iniciativa privada. TT Bell Labs. Coloca Entra com a imagens Nokia que mesmo. aparece. Se eu colocar o imagens ali em cima, aparece os laboratórios. O laboratório, né? Que é o bicho. Aqui, Tem ó. bastante. Quarta imagem aí. Nossa. Olha lá. São laboratórios gigantescos. Aqui são várias salas que você tem lá dentro que ele desenvolvia lá, o Unix sendo desenvolvido, ó, os equipamentos lá. Isso daqui é na década de 70. Você tinha um monte de gente lá dentro desenvolvendo equipamentos. Ó. Era assim que trabalhava lá dentro da Bell Labs. Os caras compravam e falavam, meu, você vai desenvolver, ó. E eram equipes gigantescas que trabalhavam lá dentro, ó, desenvolvendo. Olha os caras virando lá. Não tinha teclado, ó. Olha que bonito. Então, no comecinho, você olhava os primeiros computadores e não tinha teclado. Isso daqui, ó, era o teclado antigo, ó. O cara ia lá e ficava virando chavinha lá dentro. Depois melhorou. Mas olha o que é de gente que tinha nos laboratórios. Tá vendo? Cada um é uma sala, cada um tem uma porta aqui, ó. Cada sala tem um técnico responsável pela sala. Olha quantas pessoas tinham, quantas salas tinham.
em 66, ó. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim, Tá sim, professor. Sim. Então era um lugar gigantesco. A Bell Labs era um laboratório de pesquisa fenomenal. E até hoje ela é. Se vocês forem lá e deixa eu ver se tem alguma Bell Labs interna. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui interna no laboratório. Mas a Nokia na época nem existia, viu? Deixa eu ver se tem algum aqui. Foto do laboratório. Os caras nem colocam porque o negócio lá é extremamente sigiloso. Deixa eu ver se tem alguma foto hoje. Mas a Nokia nem existia nessa época. A Bell Labs era Bell Labs mesmo, não tinha nada a ver com a Nokia. Isso daqui não existe. Isso daqui é só foto deles de... Pelo menos não que eu saiba. Tudo bem? É só divulgação. Não tem um negócio assim. Esses computadores atrás tem. Mas isso de realidade aumentada ainda não. Deu para ter uma noção? Sim, professor. Alguma Sim. dúvida? Acho que não, professor. Tá tudo certo. Mó bizarro parar para pensar que esse negócio evoluíram bastante. Comparação, exatamente. A evolução foi absurda. Então, Eu tenho uma dúvida vazia. Pode falar. O que aconteceu com o Windows Phone? O Windows Phone, a gente vai chegar nele. Microsoft desistiu do projeto. Por que ela desistiu do projeto? Vários erros. Ela comprou a Nokia e simplesmente veio ela abaixo e tirou o Symbian. O Symbian, na época, era o sistema operacional mais vendido. Seria igual hoje é o Android. Ela foi lá e tirou e colocou o sistema operacional dela. Era bom? Era, mas eu acho que ela não tomou as medidas muito precipitadas. Tipo, não fez uma base grande de desenvolvedor, etc. Não criou essa base grande para poder ter software. Pelo que eu tava vendo, professor, eles praticamente no comecinho, né, dos mobiles, eles meio que ignoraram, né, porque achavam que era uma coisa zoada e tal, que eles queriam um computador de mesa e tal. A E Microsoft não aí, ligava para mobile. A hora que viu que nossa, cresceu, mas imagina se eles tivessem iniciado junto com o Android lá. Nossa. ela tinha dominado. O problema é que ela ficou muito tempo. Ela falou: não, esse negócio não vai vingar, ninguém vai usar no mobile. Aí o que aconteceu? O mobile pegou fogo, foi embora. A hora que ela viu que ela estava perdendo, como ela tinha muito dinheiro, o que ela fez? Qual é a maior empresa da área de telefonia e celulares no mundo? O maior sistema operacional? Nokia. Foi lá e comprou a Nokia. Só que em vez deles migrarem devagar, criar uma base de desenvolvedor para ter software, simplesmente migraram. Ó, a partir de amanhã o sistema operacional é esse. E esse outro, põe no lixo. Meu, quebrou a empresa. A Nokia despencou. De líder de mercado foi lá para baixo. Hoje ninguém nem vê falar em Nokia. Quantos aqui vê um celular da Nokia sendo vendido? Vai na Casa Bahia e vai comprar um Nokia. Verdade, professor. Não tem mais. Até que Muito raro. época, até que ano a Nokia tava no auge, assim, de venda de celular? Até quando? É. Até a Microsoft assumir. Mas isso era o quê? 2007? Era 2000? Era anos 2000, Dos certeza. anos 2000, 2005, 2007, a Nokia era extremamente forte. Muito mesmo. Os melhores celulares eram Nokia. Você queria falar, qual que Nokia, é o melhor celular? Nokia. Nokia Siemens, o conhecido.
Aí, de repente, a Microsoft assume, faz a cagada de vir querer sentar, sabe o atrasado que quer sentar na janelinha? Já ouviram essa piadinha? O cara chega Sim. atrasado e quer sentar na janelinha. É esse. O cara chega atrasado no negócio e quer sentar lá na janelinha. Pronto, já era. Não fez base. Aí ela tinha um software até bom, que era o Windows Phone, mas não tinha tipo uma Apple Store, uma Google Play, uma Google, um site que tivesse assim uma quantidade, uma infinidade de softwares, ou que tivesse várias pessoas desenvolvendo para aquela plataforma. Então teve muita pouca gente que foi. Ela tinha o Office, tinha alguns produtos, por exemplo. Você tinha alguns softwares que o pessoal usava de navegador que não tinha a versão dele para o iPhone, para o fone da Microsoft, Windows Phone. O próprio professor, WhatsApp. mas eu lembro que eu cheguei a ter o Windows Phone e ele era, na época, né, ele era até topzinho e era bem ruim perto dos Androids que tinham. Acho que Galaxy Pocket, ou era coisa do tipo, e eu tinha um Windows, sei lá que celular que era. Eu sei que ele era ruim em comparação com os outros e era tipo top Ele deles, faltava software. Faltava desenvolvedor. e era ruim. Ô, professor, eu tive um celular da Nokia. Tipo assim, tinha um modelo que era Nokia e tinha um que era Microsoft. Era horrível. Eu tive vários celulares da Nokia. Adorava a Nokia. Tudo bem? Mas o problema da Nokia era no caso, a hora que a Microsoft sumiu, não tinha mais software para ela. Antes, tudo que você imaginava tinha para Symbian. Ah, eu quero um GPS, tinha para Symbian. Eu quero um aplicativo de corrida. Igual hoje vocês têm esse da Nike, vários outros aplicativos, era Nokia, era Symbian. Então tudo que você ia olhar era Symbian. Entendeu? O cara falava Android, ninguém queria nem ver. Android vinha em celular Xing Ling bem vagabundinho. Ninguém queria nem ver o sistema operacional. Por quê? Porque não achava software para ele. Então tudo era Symbian. Aí, de repente, os caras tiram o filezão do mercado e libera para os outros. Entenderam? Mas vamos chegar lá na frente, pessoal. O pessoal já está lá na frente, nós estamos em 60 e pouco. Aqui está o pessoal está em 2012, eu estou lá em 69. Então, eu só estava falando a respeito do Bell Labs. Então, o Bell Labs, vocês vão ver várias vezes esse nome lá aparecer, porque nessa época eram os caras que faziam. E o que eles fizeram lá dentro? Eles desenvolveram um sistema operacional que até hoje é copiado, é utilizado por todo mundo a mesma ideia, que foi o Unix. Então, o primeiro sistema operacional aí para fazer essa computação, né, de informação uniplexada, então várias coisas ao mesmo tempo, foi feito pela Bell Labs. Então, eles desenvolveram o Unix nessa época, esse software, para usar no laboratório e dali ele se espalhou. Foi utilizado em faculdades, foi utilizado em meios comerciais, foi copiado. O Linux, por exemplo, é uma versão melhor, uma outra implementação, mas com a mesma ideia do Unix. Então, pegaram o Unix e reimplementaram para PC. O macOS, o Macintosh, ele usa Unix por baixo, que é o FreeBSD. Então, hoje, os sistemas operacionais que tem aí, todo mundo se espelhou no Unix. Entenderam? Eu não entendi muito bem o que o senhor disse. Acho que ficou zoado aqui, professor. O áudio Isso, para mim, pelo menos. é que é o seguinte: os sistemas, nessa época, esse pessoal desenvolveu o Unix, que foi o primeiro sistema operacional decente, que foi projetado e conseguia rodar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Esse sistema operacional foi copiado pelos demais.
Então, a hora que você vê, por exemplo, o Linux, o que é o Linux? O Linux, a gente vai ver isso daí depois, é uma cópia, né? Uma outra implementação do Unix. Até os comandos são os mesmos. Então, eles pegaram o Unix, refizeram a programação, então não fizeram uma pirataria, não é uma cópia exata. Mas os comandos, as ideias, a estrutura diretória é tudo igual. E o Mac, todo mundo tava falando aí, nossa, o Mac é um puta do sistema operacional. Por baixo é FreeBSD. E o que é FreeBSD? Unix. A gente vai ver isso daí. Então todo mundo copiou desses caras. Os caras fazem sistema operacional e todo mundo copia. Basicamente é assim que funciona o mundo. Entenderam? Sim, professor, entendi. E Unix, então, é um revolucionário, podemos dizer. Começou e todo mundo copiou. Basicamente, você vê super servidor, o que ele roda? Unix. Ah, mas esse aqui usa Linux, então tem uma versão de Unix lá dentro. Entendeu? Então todo mundo copiou as ideias desse cara. O cara Aqueles, faz e todo mundo copia. É a vida. Tudo bem? Aqui é uns primeiros computadores. Você tinha a maquininha para começava a ter os primeiros teclados. Olha que bonito. Isso daqui tudo era um teclado. Olha como é que era pequenininho o teclado. Aí você pergunta, professor, cadê o monitor? Notaram que não tem monitor? mas, professor, em 10 anos, de 50 para 60, a redução do tamanho já foi muito drástica. É o que eu Sim. estava falando com o Enzo. Olha É, o tamanho que ele ficou e como tá bem mais moderno, né? sim. Diminuiu consideravelmente. Em vez de você ter um monte de chavinha, já tinha o teclado, ó. Já melhorou pra caramba em 10 anos. Só que faltou o monitor. Continua tendo o quê, pessoal? Um monte de luzinha para você interpretar. Para melhorar, os caras colocaram uma impressora. Então, ficava aqui esse painel aqui. Isso daqui era o monitor. O cara ia digitando, ele ia fazer o processamento e mandava para a impressora. Ficava brim, 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 imprimindo. E você ia lendo na impressora. Era um monitor que gastava papel. Basicamente, o consumo de papel para você ver alguma coisa era bem alto. Então, tudo que você fazia ia imprimindo papel. Pim, 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 pim. Beleza? Ou você podia jogar nas luzinhas, você podia escolher. Quem aqui assistiu Star Trek, esses filmes mais antigos? Star Trek principalmente. Eu já vi já, professor. O que acontece na nave deles? Alguém já reparou? Fica um monte de luz piscando a 24 horas. Por quê, pessoal? Porque esses filmes foram nessa época, foram feitos na década de 60, década de 70. Não tinha É, monitor. Era e tudo um as monte de naves luzinha que já, e as piscava. naves já iam à velocidade da luz já. Os caras, não, o negócio chega na velocidade da luz. Só é a luz, é um monte de luz piscando. Porque o computador, como que é que eles viam que o computador era potente? Quando tinha um monte de luzinha piscando. Entendeu? Você não vê o Star Trek com um monte de monitor, com em projeção 3D. Não, você vê um monte de luzinha, né? E aí você vê as meninas trabalhando, é exatamente um negócio parecido com esse daqui, ó. Se alguém vê o filme. O cara tá ali digitando e aquele monte de luzinha piscando, não tem monitor. Professor, o pior é que a gente tá voltando para as origens, hein? Porque tem muita gente que prefere um set de RGB do que uma Ô, ô, ô. hardware legal. RGB da FPS melhora desempenho. Ô, Aí, é ó. provado. Entenderam de onde vem aquilo, pessoal? Tá vivendo e aprendendo, hein? Coisa velha, hein? Então vamos lá. Essa era a carinha dele, já um pouquinho mais novo, em 73, 74. Tudo bem? Então, a hora que você ligava, você tinha um monitor de fósforo preto, ligava o bicho lá e ficava piscando, não tinha interface gráfica, era tudo em modo texto, desse jeito aqui, ó. Tudo bem? Teve uma coisa interessante.
A partir da década de 70, a AT&T forneceu algumas cópias desse Unix para as universidades. Adivinha o que aconteceu? O que, professor? Quando o estudante põe a mão em alguma coisa tecnológica? Ctrl C, Ctrl V? Yes! Copiaram tudo. Os caras pegaram e forneceram, falaram assim, não, ninguém vai copiar, eu só vou fornecer para algumas universidades algumas cópias para os sistemas poderem rodar lá e eles fazerem alguma coisa. Estudante pôs a mão, já era. Aí o que aconteceu? Os caras é o plágio, os caras pegaram e já desenvolveram outro sistema parecido, aí vem FreeBSD, aí vem uma enxurrada de sistema operacional. Então daqui para frente vai aparecer um monte de sistema operacional. Por quê? A partir do momento que a Bell Labs entregou para a universidade, já era. Os alunos copiaram, gostaram da ideia. Pô, legal esse negócio aí, vamos fazer um parecido. Já era. Imagina a cara do programador vendo isso. É uma cópia dele. Então, foi o negócio. Daqui em diante se espalhou. Então, uma hora que entregaram lá dentro, aí começou o BSD, que era um outro sistema também. Tudo bem? Então, a partir dos anos 70, ó, o Unix teve seu primeiro descendente. Tudo bem? Claramente estava ligado ao seu antecessor, visto que utilizava parte do código-fonte do design do sistema criado para a TIT. De início, era apenas uma extensão de Unix. Eles só falavam assim, não, só colocamos algumas coisas a mais. Aí, como o pessoal gostou, falaram, vamos começar a usar o BSD. Então, basicamente, o que era o BSD de 1977? Uma cópia do Unix que já tinha lá da década de 60. Que eles colocaram coisas a mais. Entenderam? E aí começou a ser mais usado que Unix, tadinho. Exato. É assim que funciona a vida. Um copiou do outro. Então, você tinha lá o BSD, por exemplo. Então, foi sempre aumentando, né? E isso, o pessoal começou cada vez. No início ele era fechado, um sistema fechado, e não adiantou nada, porque ele acabou saindo para FreeBSD, por exemplo, para sistemas gratuitos por causa da universidade. O pessoal começou a utilizar igual uns loucos para tudo quanto é lado. 1978, vem os malucos da Apple. Esse não é o primeiro Apple, esse daí já é um Apple II, não é o que eu queria, mas não achei, não peguei uma foto aqui de um Apple. Os primeiros Apple, deixa eu pegar uma foto do primeiro aqui. Era de madeira. Era aquele amadeirado, né, professor? Ah, Era isso. Ó. Isso era um Apple. Esses foram os primeiros computadores da Apple. Era um teclado, tudo bem? Que você ligava aqui, adaptava aqui um monitor. Você colocava um monitor aqui no meio e você ligava a energia elétrica, né? E um cabinho para jogar a imagem para o monitor. Ele usava um monitor. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó, desse jeito. Ó. professor, será que aí eles já tinham uma maçãzinha já como logo, né? Desde o início da empresa foi a Sim, maçã. sempre foi a maçã. Alguém tem ideia por que era uma maçã? Nossa, eu sabia. Não sei mais, não lembro. Essa é uma coisa interessante. Uma maçã, mordeu e ficou com a ideia. Como? Se eu não me engano, tinha na biografia do Steve Jobs, mas eu não lembro, professor. A Não única era coisa uma que me vem na coisa- cabeça é o pecado, a questão com Adão e Eva e blá blá blá. Nossa, pra mim, lembra o cara lá da gravidade. Nossa, nada a ver. Nada a ver. É muito louco a história. Steve Jobs, no comecinho nessa época, nos anos 70, ele era meio hippie, totalmente doidão. E nessa época, os hippies tinha uma comunidade hippie muito grande que ele participava e era numa fazenda. E essa fazenda, adivinha que eles plantavam?
Maçã. Batata doce. Maçã. Nossa, Eles imagina se o falavam que símbolo da Apple maçã fosse uma era batata doce. uma. Eles tinham que comer maçã porque ela purificava o homem. Era isso que eles falavam. Que era uma coisa pura. Que a pessoa se limpava. Sabe aquele negócio meio zen? Que bom que eles não colocaram. Que bom, que ruim, né? Não sei a mentalidade de cada um, mas eles sendo hippie, vai que eles colocam uma folha de maconha, né, professor? Foi menos ruim. Mas nessa época ele achava que não era maconha que purificava. A purificava era comer maçã. Top. Então a maçã representava uma coisa pura, que ia te melhorar, que ia fazer bem para você, e você ia se purificar e ia ficar bom. Entendeu? Como se fosse um remédio. E ele era desse movimento hippie. A namorada dele era hippie. Totalmente doida. Então, o que aconteceu? Como ele era hippie, esses negócios, na hora que ele foi fundar a empresa, ele achou que tinha que colocar um símbolo, e o símbolo era maçã. Por quê? Era uma coisa nova que ia purificar, que ia tirar essas sujeiras que existiam no mundo, que para ele era a IBM. A IBM era a sujeira do mundo. Tudo bem? Então ele queria tirar essa sujeira, essas grandes corporações, e queria fazer uma coisa limpa, nova, que ia trazer essa pureza para dentro. Aí o que lembrava a pureza para ele? Maçã. Por isso o símbolo é uma maçã. Doido, né? É legal, professor. Mas agora, por que passou na cabeça dele e falou assim: ah, o símbolo vai ser uma maçã, beleza. Agora, por que uma maçã mordida? Porque você tem que comer a maçã para você sentir o gosto, sentir essa purificação. Quer dizer que o Apple é puro. É. Mas o cara era muito. Porque se eu colocar só uma maçã, ele ia ser. Provavelmente os caras não iam deixar colocar. Você não pode colocar como símbolo a maçã. A maçã é uma fruta, todo mundo ia poder usar. É verdade. Entendeu? Tinha que ser uma maçã diferente. Ô, professor, e a ideologia deles tem alguma coisa ligada a esse negócio de não deixar outras empresas intervirem na, na sua empresa, ou eles eram mais abertos também para o mercado? Nessa época, não, extremamente fechados. Eles não queriam saber de ninguém. Eles E queriam até hoje dominar o a Apple é mercado. também ou não? Hã? Até hoje a Apple é ou não? Não, melhorou um pouco, mas ainda continua. A filosofia do Steve Jobs era a empresa. Ele queria acabar com a. Você fala assim, qual que é o seu sonho nessa época? Acabar com a IBM. Ele tinha uma bronca da IBM que. A IBM Nossa, era giga. é. Ele faria qualquer coisa para acabar com a IBM. A IBM Os caras eram funciona tudo hoje bitolado. também, né? Hã? A IBM não é responsável pela produção dos supercomputadores lá também? Hoje é, Ainda? mas na época o Steve Jobs não queria nem ver a IBM pintada de ouro. Uhum. Muda muito, né? Com o tempo ele mudou. Mas só para você saber de onde que veio a maçãzinha de curiosidade. Legal, legal. Tudo bem? Então ele lançou os primeiros sistemas operacionais, era modo texto, não tinha interface gráfica e rodava a partir de um drive de disquete. Então não tinha HD nessa época. Tudo bem? Você colocava um disquetinho aqui dentro, ligava, ele carregava o programa e jogava lá para dentro. Não tinha HD para você armazenar, não existia pendrive, não existia nada disso. Olha aqui atrás, estão vendo um gravador aqui, ó? Aham. Era bastante utilizado também. Você colocava fita cassete e armazenava seu programa em fita cassete. Eu fiz várias vezes isso. Agora imagine, ele ficava armazenado como se fosse uma música. E como que era a música? 0 e 1. Era assim que ficava armazenado lá dentro. Ué, Agora como que usava? imaginou? Hã? Como que usava, professor? Você carregava a fita, colocava o programa, dava play e ficava esperando passar a fita inteira para ele carregar o programa. Não, professor, peraí.
Como que era armazenado? Como que era armazenado? Ele colocava uma fita cassete, fita de som. Sim. Aí tinha uma plaquinha de conversão. Ela convertia 0 num barulho e 1 em outro barulho. Entendeu? Nossa. Então, era um gravador. Você colocava para gravar, ele ficava. Entendeu? Entendi. Aí você imaginou que um programa grande ficava vários minutos. Então, quando você dava play, ele ficava vários minutos fazendo até chegar ao final. Aí ele interpretava tudo isso que foi passado pelo computador e reproduzia. É, olha que legal. E E vocês demorava, reclamam quando demora um segundo para copiar o. demorava muito esses processos, aí depende da complexidade do programa, né? Depende do tamanho do programa. Se o programa fosse muito grande, ele ocupava os dois lados da fita, que era 90 minutos. Ah, não. Ah, não. É verdade. Nossa, ficava a fita inteira lá. Nossa, professor. Essa eu não Passei por sabia, não. isso. Coisa de louco. Entenderam? Entendi, professor. É legal, hein? É legal saber o que aconteceu, né? Mas olha aqui, ainda bem que nasci em 2003. Vocês não viram nada, tem coisas piores. Eu nem coloquei aqui a época do cartão perfurado, que era a maior tristeza do mundo. Mas a gente faz Internet, uma aula só sobre cartão perfurado. internet de escada. É, vocês pegaram coisa boa já. Mesmo Cartão tirei a internet? perfurado. Cartão perfurado era que eles tinham que armazenar os dados da empresa e aí precisar de colocar naqueles cartãozinhos, não era, professor? Que eles empilhava? Ah, É. não, começou com a ideia lá das tecelã, não era? Que eles. Não, era muito antes disso daí. A gente vai fazer uma aula só sobre cartão perfurado. O cartão perfurado era como ele armazenava os dados. Os dados não era gravado em disquete. Antes de disquete, antes disso daí, é tudo cartão perfurado. A hora que a gente for falar em sistema de armazenamento, a gente fala sobre isso. Uhum. Tá lá Beleza. na frente. A gente fala sobre cartão perfurado, que era uma nojeira. Tudo bem? Basicamente, só para ser bem rapidinho, cada linha do seu programa era um cartãozinho desse tamanho, mais ou menos. Era isso, ó. Depois eu explico como é que ele funciona, mas só para vocês terem uma ideia. Ele era assim, ó. Fofinho, tá meio lento aqui o meu. Era assim, ó. Era tudo furadinho. Professor, tem um Ah, local aqui que eu fiz o meu primeiro curso de informática em 2009. O sistema de presença deles era feito dessa forma. sim, A gente mas chegava, entregava o cartão, eles levavam fazia um furinho, né? e faziam um furinho. Eles falavam que era para evitar fraude e que ficava Aham. melhor para os pais observarem se o moleque foi ou não para aula. É. Aqui a ideia era quase isso. Só que cada furinho desse daqui representava uma letra. Uma letra ou um número. Ele ficava furando aqui o cartãozinho. Picotava o Entendeu? cartão inteiro. Entenderam? O 0 e 1, ó, era representado por furinhos ou não. O cara vinha furando, ó, para saber se era 0 e 1. Então o sistema lia. Tá tampado? É 0. Tem um buraco? É 1. Tá tampado? É 0, 0, 0, 0. Depois o quê? Outro 1 aqui. Depois 0, 0. Entendeu? Nossa, professor, agora eu reconheci isso de um filme que eu vi num sistema de banco. Tinha muito dessas máquinas. Então, isso daí era um monte de furinho lá dentro. Para cada linha de programa, era um cartão daquele ali. Era uma sequência de um monte de furinho no cartão. Lógico, não sei se vocês notaram que dá para entender o que está escrito aqui, ó.
Só o próprio programa consegue entender. O que o programador fazia? Tá vendo aqui em cima a programação? Ó? Isso daqui, ó, que tá furado, era essa linha de código aqui em cima. Ó. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Vou tentar visualizar isso daqui. Não, tá dando pra ver bem, professor. Abrir nova guia. Só para ver se vocês conseguem. Ó, um cartão perfurado. Deixa eu ver. Ó, tá vendo que tem um código aqui em cima? Isso que está aqui em cima é o que estava armazenado aqui dentro. Nesse monte de furinho que estava aqui. Entenderam? E como é que ele escrevia isso daqui? Ele pegava cada cartão, colocava na máquina de datilografia e datilografava o que estava escrito. Por que isso? E quem era mais esperto ia no cartão e colocava o número no cartão ainda. Quando o pessoal ia na faculdade, eles colocavam dentro de uma caixa de sapato. Se você ia fazer o seu programa, você colocava tudo, cada linha do seu programa era um cartãozinho daquele lá. Você colocava tudo em sequência dentro da caixa de papelão, levava, na caixa de sapato, né? Levava para ser processado à noite. Aí tinha um cara que pegava aqueles cartões, colocava na máquina, ele lia em sequência, executava seu programa e imprimia o resultado numa folha de papel. Aí no dia seguinte você ia lá e pegava os cartões e a resposta que deu. Entenderam? Sim, professor, sim. Em resumo, se eu tivesse uma linha errada, programei errado, esqueci um ponto e vírgula. Na hora que ele colocasse para compilar, ele ia faltar o ponto e vírgula, porque faltou um buraquinho lá, os caracteres de um ponto e vírgula. Ele ia dar erro e o programa ia parar. Parava lá, erro na linha tal, faltou um ponto e vírgula. E parou nisso. E como é que você ia descobrir? No dia seguinte, a hora que ele pegava o relatório escrito, estava lá, erro na linha tal. Então, como que você compilava? Na cabeça, você ia lá e falava assim, olha, não pode esquecer nada. E nessa época o que acontecia? O cara colocava na caixinha tudo aquilo lá, vinha os caras safados, batia por baixo da caixa, aquilo voava aqueles cartão para tudo quanto é lado, e depois para você achar a sequência correta do cartão. Como que você descobre quem é o primeiro e quem que é o último? Entenderam o problema? Embaçado, hein, professor? Para evitar esses problemas, os caras digitavam e colocavam um número na frente. Cartão número 1, cartão número 2, cartão número 3. Porque se caísse, pelo menos ele sabia a ordem que tinha que colocar. Era assim que o pessoal transportava os dados, não era por pendrive, não. Até aqui alguma dúvida? Não, professor, tá tranquilo. Então paramos em 1978 no Apple II. Beleza? Vou fazer chamada. Porque já tá tarde aqui, né? Vou fazer a chamadinha aqui. Tchum, 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 tchum. Meus diários. Turma de sistemas operacionais. Adicionar aula. Então, hoje foi o histórico. Então, histórico de sistemas operacionais. Beleza? Salvei. Vamos lá, pessoal. Ângela. Vou fazer assim para poder ver aqui. Ângela. Tá aí. Carol. Christian. Professor, o Christian ele mandou no grupo e falou pro senhor aceitar ele também, que ele tá não foi aceito no grupo da sala ainda, aqui no Teams. Ele não consegue mandar mensagem. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui.
Não, ele já foi, sim. Tá lá, ó. Já foi aprovado, bicho. Mas tá bom, beleza, tá aí. Douglas, Presente. Eloá. Não. Enzo. Enzo tá aí. Gabriel Augusto. Presente, professor. Gabriel Nascimento. Presente, professor. Giovana. Guilherme Pérez. Gustavo Silva. Isabelle. Jonathan. Ô, professor, Oi. o Gustavo respondeu presença, o senhor viu? Vi, tá aqui, ó. Beleza. Jonathan. O Jonathan tava com dificuldade, professor, para falar na aula. João Gabriel. Eu. João Pedro. Presente. João Vitor. Presente. Joaquim. Presente, Professor, eu tô professor. presente, viu? O Jonathan aqui, viu? Ah, beleza. Joaquim aqui. Desculpa aí, desculpa a demora. Tá joia. José Antônio. Presente. Lêner. Presente. Luana. Luana tava aí no comecinho da aula. Márcio. Márcio. Opa, professor, eu? Ah. Maria. Presente. Matheus. Presente. Matheus Ortega. Presente. Matheus Silva. Presente, professor. Matheus Saito. Professor. Oi. Até aí. Murilo falou, já colocou ali. Pedro Paulo. Presente. Não se preocupa. Ah. Priscila. Priscila, não. Rafael Antunes. Presente, professor. Renato. Rian. Rian, não? Tem alguém que pediu para participar. Ah, o Jonas tinha caído. Rian. Não? Thales. Professor. Tiago. Não? Vanessa. Professor, respondi. Ah, não, esquece. Hã? Não, nada, me confundi aqui. Ah. Vanessa, não. Vitor. Vinícius. E Vanderlon. Professor, uma dúvida. O senhor tinha me escutado naquela hora que eu falei? Qual? Lá atrás? Tinha. Ah, não, Beleza, esse daqui beleza. não. Agora não. Não tinha, desculpa. Professor, É o Jonathan, no caso, viu? O Jonathan. Professor, o Renan. Eu saí aqui e entrei de novo, porque eu não sei se o senhor tinha me escutado, que a gente desmutaram lá, só que tava bugado. Jonathan tava beleza. Beleza, obrigado. Jonathan tá beleza. Aqui eu vou passar, então. Quem tá com falta? Eloá. Giovana. Se tiver algum presente, me avisa. Priscila. Rian. Thiago Márcio. Vanessa. E Vanderlon. Beleza? Beleza, prof, tranquilo. Então é isso. Espero que vocês estejam da história. Tem muita coisa para ver de sistemas operacionais. Mas é só é mais a título de curiosidade.
Para vocês verem da onde que surgiu tudo isso daí. Beleza? Um bom final de semana para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Beleza, prof. Bom descanso, senhor. Até semana. Foi bom ver a história aí, a gente vai conhecendo do começo aí. Agora nós vamos só. Vai ter uns dias de histórico e depois a gente manda bala no negócio mais interessante. Mas é legal, pelo menos saber o que está acontecendo, da onde vieram as coisas. Ô, professor. Uma boa noite a todos aí. Obrigadão, hein, professor. Boa noite. Obrigado. Falou, professor. Excelente Obrigado. final de semana, pessoal. Quinta, né, professor? Quinta-feira. Obrigado. Tchau, professor. Ô, professor, o slide já está disponível no Moodle? Se não tiver, eu vou colocar. Beleza, depois dá uma olhada lá, então. Beleza. Deixa eu até olhar, ver se já está lá, mas eu acho que já estava. Deixa eu até olhar aqui. Sistemas operacionais. Não está disponível. Para lá, deixa eu liberar. Eu vou liberar depois para vocês aqui. É que não está liberado só, mas está aqui. Beleza, professor. Brigadão e até semana que vem. Até. Uma ótima semana aí para vocês. Muito obrigado pro senhor também. Obrigado. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Se não tem mais dúvidas, então, termina aqui, então. Uma ótima noite, hein?